Olá, querido, a paz de Cristo Jesus. Pastor Adriano Moreira em mais esta oportunidade com você e na nossa série Você Entendeu Errado. E hoje eu quero caminhar com você em um texto também muito mal entendido. Você entendeu errado, Amós 3:7. Mas eu não posso deixar de fazer a você o apelo de sempre. Inscreva-se em nosso canal, curta, clique no sininho, comente, siga-nos também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Permita-nos chegar a muitos outros nessa possibilidade das redes e da internet. Portanto, vem comigo e vamos entender certo o que você entendeu errado de Amós 3:7. Amós 3:7 é o texto que nos diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tenho certeza que você, se não ouviu alguém falar alguma coisa sobre esse texto, você provavelmente já falou sobre esse texto, ou você já ouviu de alguma forma alguma pregação ou citações em alguma saudação e oportunidade na igreja sobre esse texto. A maioria tem usado este texto para fazer algumas afirmações que estão fora do contexto, é claro e evidente. A principal delas, para não falar de todas, é que Deus sempre há de revelar aos seus filhos, aos seus servos, aquilo que há de acontecer. Ou seja, como que Deus tivesse a obrigação de estar sempre revelando antecipadamente todas as coisas para que ninguém dos seus servos, dos profetas, dos ungidos do Senhor, das mulheres do círculo de oração, não ficasse sem saber antecipadamente de nada. Aí vem algumas perguntas. Tudo o que Deus faz tem de ser antecipadamente revelado? Temos sempre que pedir revelação a Deus do futuro, como normalmente, principalmente no meio pentecostal, a maioria acredita? Antes de tudo, precisamos compreender o capítulo 3 de Amós. Eu preciso, inclusive, dizer que Amós é um profeta contemporâneo de Isaías, contemporâneo de Miqueias, e que está profetizando para o reino do norte, o reino de Israel, porque nessa época o reino de Israel e de Judá, ou seja, o povo de Israel, estava dividido em dois reinos. Então, o reino do sul, o reino de Judá, e o reino do norte, o reino de Israel. E Amós foi um profeta que profetizou para esse reino, cuja capital era Samaria, ou Samária, na pronúncia de alguns, e que o texto do capítulo 13 e também do capítulo 4 vai citar muito essa cidade. E a gente pode olhar para esse capítulo 13 e entender a estrutura dele. Por exemplo, no verso 1 e 2, está se falando dos privilégios que essa nação tinha por ter sido escolhida pelo Senhor e privilégios que implicam em responsabilidade. Os versos de 3 a 8 vão falar do pecado que atrai juízo, onde Deus vai mostrar nesses versos que o pecado da nação estava atraindo juízo sobre ela. E onde está o verso 7? O versículo 9 e 10 vão falar dos pecados que não ficam escondidos. Deus está mostrando que ele vai mostrar, revelar, trazer à tona os pecados. E os versículos de 11 a 15, que vão fechar o capítulo, falam dos pecados que não ficam sem punição. O que está sendo dito no verso 7 e que a gente precisa entender? O que Deus está dizendo é que ele avisou ao seu povo que, se caso não se arrependessem, viria um juízo sobre eles. E é disso que Deus está dizendo, que nada aconteceria sem antes ele não tivesse revelado aos seus profetas. Mas esse é o contexto. É como que aquela criança que está apanhando e ela faz aquela cara de bobinho, ou como no carioquês a gente diz do João sem braço, para dizer assim, ué, por que eu estou apanhando? O que está acontecendo? Não estou entendendo. Então é isso que é o contexto desse versículo, e que Deus está dizendo para essa nação o seguinte, o juízo que está vindo sobre vocês, eu disse, eu avisei, e disse a vocês que se vocês não se arrependessem, esse seria o juízo. Então ninguém é inocente, nem tampouco em relação ao aviso que foi dado. Deus está advertindo a eles, dizendo exatamente isso. Vocês foram avisados desse juízo. O juízo que, inclusive, depois, mais à frente, tem a ver com o cativeiro assírio que o Reino do Norte obteve em 722 a.C. No versículo 8,
Deus está dizendo que a voz dele seria comparada a uma voz de um rugido do leão. No verso 9, Deus denuncia o pecado de Israel. Então, assim como no verso 8, Deus diz que sua voz será como o rugido de um leão, no verso 9, Deus denuncia o pecado de Israel. Ou seja, Deus diz nos versos seguintes que o pecado não só não ficaria escondido, como também o pecado seria punido. E a gente também vai encontrar Jesus no Novo Testamento, evangelista Mateus, evangelista Marcos, principalmente Lucas, no capítulo 21, do verso 20 ao 24, dizendo também para Jerusalém que um juízo viria e dizendo que o povo deveria aguardar esse mal que chegaria. Ou seja, o que o texto está dizendo sobre Deus revelar todas as coisas aos seus servos, os profetas, tem especificamente a ver com esse contexto de pecado e de juízo que Deus disse para essa nação que viria sobre elas, inclusive para não inocentá-las até mesmo do próprio aviso e advertência de Deus. Portanto, não saia por aí dizendo que tudo que há de acontecer, Deus irá revelar aos seus servos antecipadamente. Por mais que você seja de oração, por mais que você seja um servo do Senhor, um pastor, enfim, seja lá quem você seja, na presença de Deus, no reino de Deus, na igreja evangélica, na eclésia de Cristo, você entendeu errado. Então, esse texto está dizendo, no contexto, é só lê-lo, que Deus está avisando e advertindo aquele povo de que eles foram avisados de um juízo, avisados que o couro ia comer, que o cajado de Jeová ia cantar no lombo daquela turma se eles não se arrependessem. É isso que está sendo dito. E, inclusive, Deus está nos versos seguintes, do 8 até o 15, dizendo que esses pecados seriam revelados e esses pecados seriam punidos. Por isso, você entendeu errado Amós 3,7. Então, deixe seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhe. Afinal de contas, este canal também é seu. Deus te abençoe e até a próxima.